Olá, amigos, amigas, pais e mães. Vamos para mais um episódio do podcast da Bravo Esportes, da série Crescendo Junto com Seus Filhos. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um grande amigo, um ex-atleta, pai, formador de jogador, um cara que teve uma carreira muito consolidada na Europa, no Brasil e que hoje é comentarista da TV Porto, em Portugal. Rubens Júnior, meu amigo, um prazer te receber. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Olá, Duda. Prazer é sempre meu estar falando com você, ser convidado para participar aí desse seu novo projeto, que é um projeto, só pelo nome, já diz tudo, né? Crescendo junto aí com pais e filhos. Eu acho que essa aliança, essas mãos dadas, ela com certeza dá muito resultado, porque precisa mesmo de estar junto. Mas não é só isso. Eu acho que a gente vai poder falar muito mais coisas que possam agregar para esse crescimento. Mas obrigado pelo convite e o sucesso, desde já um sucesso para você. Obrigado, Rubens. Cara, vamos lá no comecinho. O Rubens criança, tá? Que obviamente, provavelmente, eu acho, não tinha ainda a expectativa de onde ia chegar. Mas me diz qual é a sua primeira lembrança de esporte, seja ele qual for, imagino que seja futebol, mas seja ele qual for, qual é a tua primeira lembrança de esporte na tua vida? É que o esporte, você me falou, a carreira da gente dá muito, são muitas lembranças, né? Mas claro que a infância, eu acho que principalmente para jovens que estão começando, passa por história, né? Eu sempre digo que cada jogador tem uma história, cada jogador vive uma história. E quando a gente entende que viver a sua história é uma coisa especial sua, você começa a olhar para a tua vida e ver que foi construído algo. E a minha história, ela começa também, eu acho que com muitos jovens, com aquela vontade de jogar futebol imensa, né, mas não sabendo ainda se tem qualidade, se tem condição, se tem potencial, se poderia virar um atleta profissional, mas o que a gente pensa quando a gente é criança, principalmente, que eu vou falar mesmo lá da infância, Sim, quando eu sim. realmente, quando eu realmente descobri que eu talvez poderia ser um jogador de futebol. Eu devia ter meus 8 anos, 9 anos, apesar que essa idade hoje já tem muitos meninos hoje na base, mas no meu tempo ainda era muito novo para se aventurar, para seguir essa profissão, e eu jogava futebol de rua, como muitos já jogaram e jogam até hoje. Eu gostava de jogar futebol de rua, e tinha uma padaria do lado. A gente sempre sabe, a gente sempre imagina que o dono da padaria é o que tem mais condição de patrocinar. É sempre assim nos bairros, né? Na periferia, nos bairros mais simples, nas cidades, assim, sempre tem os comércios locais que apoiam, vamos dizer assim, alguns projetos, alguns jogos e alguns momentos. E eu me recordo que a gente tinha um campeonato na cidade de 8, 9 anos, e tinha esse patrocinador, me chamou para ir para jogar, e eu falei para meus pais, vou jogar futebol ali, já volto. E meus pais achando que eu ia lá jogar futebol só, e de 1 hora, 2 horas eu estava de volta, e eu passei o dia inteiro e ninguém me achava e meus pais me procurando na cidade, não sabia para onde eu estava, e já furiosos, vamos dizer assim, né? E naquele tempo a gente se batia ainda. Sim. Hoje os pais não batem muito, né? Mas naquele tempo a gente apanhava, né? Quando chegasse em casa atrasado. E eu saí de manhã para jogar, e eu também não sabia, porque era muito novo, vamos jogar, me levaram e eu foram dando lanche para mim, eu fui jogando futebol, fui jogando, e chegamos no final do campeonatozinho no bairro lá, desse futebol quase que de salão, que é esse futebolzinho pequeno. E eu fui lá o artilheiro, marquei bastante gols e tudo mais, só que eu passei o dia inteiro fora de casa. Você imagina meus pais, uma criança de 9, 10 anos, desespero deles atrás de mim na cidade, não sabia por onde eu andava, porque não tinha telefone celular, né? Já só para Sim, sim, não tinha como encontrar, contextualizar, né? né? Nessa altura você saía de casa, naquela época saía de casa era só quando, né, se voltasse mesmo, não tinha como se comunicar. E eu não tinha comunicação, joguei. Eu me recordo que meus pais brincam comigo, quando a gente pensou que ia te dar um castigo ali, puxão de orelha e te deixar travado, eles falaram que me viram aquela imagem de eu vindo com o troféu, toda a gente me carregando na rua,
e eu vindo com o troféu, assim, todo feliz. E aí ele passou toda a raiva, passou toda a vontade de bater, de castigar, e foi o que aconteceu, e todos os amigos, toda a gente, seu filho joga muita bola, seu filho é muito bom, salvou nós, somos campeões com ele, e meu pai falando que essa emoção foi curiosa. Eu acho que isso já acaba mostrando, de certa forma, a importância dos pais. Olha só, né? A gente já vê que naquela altura, uma situação que poderia ali ter um impacto dentro de casa, com meus pais, de briga e apanhar e ser castigado, e eu estava errado, obviamente, porque eu saí, mas a criança, a gente não tem noção, né, daquilo que está lá fora. Acabei indo, fui campeão, e toda a gente ali falava que meu pai tinha que investir em mim, e eu acho que ali foi o ponto que eu, como criança já, e meus pais também sentiram e falaram assim, olha, vamos ver, vamos começar a pensar em você realmente jogar futebol. E a partir daí, como é que foi essa relação com os teus pais no sentido do futebol mesmo? Não, obviamente, relação filho só e pai, mas eu digo em relação ao assunto futebol na tua vida. Como é que passou a ser para eles? O que você lembra disso, Rubens? É porque aí depois desse episódio, vamos dizer assim, meus pais começaram a entender que eu gostava muito, que eu tinha qualidade, e foram me levar no clube local. É super natural. A primeira coisa que os pais fazem hoje, eu acho muito bem, até por causa de estudo, até por causa de educação, até por causa do cuidado, até porque ainda eu acredito que quanto mais tempo os pais permanecerem ao lado dos seus filhos, nessa fase, não é nem adolescente, né, nessa fase de criança ainda, é super importante. Então, acabo procurando o clube da cidade, me levou no clube da cidade, eu passei no teste, aí já acaba jogando também no clube vamos dizer assim, no bairro também, no time do bairro, e isso foi gerando, foi passando anos, que é o Taubaté, sabe, que eu sou de Taubaté, que era o Sport Clube de Taubaté. Foi ali que eu comecei meus primeiros passos, e aí depois foi outras formações e tudo mais, mas foi realmente essa decisão de jogar no clube da cidade, e eu fui aprovado, e continua a carreira, e a carreira a gente vai falar bastante. Sim, mas e nessa época, quem era a tua referência no esporte? E que não precisa necessariamente ser um ídolo nacional, era um ídolo local, alguém da rua, alguém mais velho. Como é que você tinha essa referência? Você tinha alguém assim que você se espelhava? Eu vou dar um exemplo aqui, Rubens, que eu, por exemplo, embora a altura não me permitisse continuar, eu joguei basquete muito tempo. E óbvio que eu tinha os ídolos nacionais, Oscar, Marcel e etc. Mas tem um cara que jogou aqui basquete no Inter, que é o Ayrton, que esse cara era minha referência, porque ele era mais velho, era muito bom mesmo, jogador, e esse cara acabou me incentivando bastante, mesmo sem saber, né? Era uma referência. Você teve essas referências? São épocas diferentes, né? Eu acho que eu comecei a entender o que é ter um ídolo, o que é conhecer alguém, um jogador que eu pudesse ter referência, ou ídolo, em perceber isso quando eu já estava no Palmeiras, em formação, já numa outra fase, numa outra estação já da vida, já num outro momento, porque a gente não tinha acesso ao que tem hoje. Os meninos hoje conseguem ter, eu pergunto hoje para crianças de 5, 6 anos, eles já têm ídolo, já têm referência, já têm. E nós não tínhamos acesso, então não existia hoje que existe canais esportivos, seja pago, seja aberto, rede social. Você tinha bem menos acesso, né? Não tinha acesso, era quase impossível para a gente assistir um jogo de futebol mesmo, vamos dizer assim, falando de São Paulo, de onde que eu via, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, era raro a gente assistir esse jogo em TV aberta, e até as condições da televisão e tudo mais era muito difícil. Então, era difícil criar, mas eu comecei a perceber isso quando eu fui fazer formação no Palmeiras. Aí sim, aí ali eu já comecei a ter alguns ídolos, algumas referências de alguns jogadores que eu olhava e tentava imitá-los, ou tentava imaginá-los, querer ser igual a eles. Eu acho que isso hoje, agora passando isso, hoje eu tenho uma outra visão sobre isso, e a gente está aproveitando que a gente está batendo um papo aqui, realmente, porque essa mensagem possa chegar para pais, para atletas, enfim, para outras pessoas que são ligadas ao esporte, que vão também orientar outras crianças, outras pessoas, saber separar isso, principalmente nas crianças, né? O ídolo e a referência. Eu acho que são
São dois elementos completamente distintos um do outro. E esse cuidado os pais têm que ter para ajudar nos filhos e orientar os seus filhos a entender o que é um ídolo, o que é uma referência. Parece que é a mesma coisa, mas aí pode ter um perigo. Perfeito, perfeito. Até porque o esporte ele faz com que o ídolo seja aquele que resolveu uma partida ou um jogo desportivamente e não necessariamente pelas posições, pela postura fora de campo, né? Hoje a questão, principalmente midiática, né, de redes sociais, traz isso, né? Exatamente isso, é bem essa divisão, porque a gente costuma idolatrar, vamos dizer, que o ídolo você idolatra aquela pessoa que fez gol, que ganhou do seu time, que fez seu time ser campeão, e você começa a querer também usar as práticas dele na tua vida, e aquilo às vezes não convém para você, não faz parte daquilo que um atleta profissional precisa ter. Então, porque para uns podem funcionar e para outros não. Isso não estou condenando a quem pratica essas coisas. É uma coisa de ser contra ou a favor. E você tem que ter esse cuidado, porque quando a gente percebe o nosso filho, vamos dizer assim, já falando como um pai de atleta, o nosso filho começa a querer fazer aqueles comportamentos que o outro faz, e comportamentos que não vão de encontro com o que hoje precisa, o que o futebol exige hoje, né? Vou te colocar numa saia justa. Você, com essa experiência toda de ex-jogador de sucesso, de grandes times, e como pai, o futebol, principalmente, né? Todo o esporte, mas o futebol principalmente tem aquela máxima que se a bola tá entrando, tá tudo certo, e se a bola não entra, tá tudo errado. Como é que você faz um paralelo aí, principalmente com os teus filhos e com os adolescentes, através da sua escola, né, do seu método lá do crack.net? Como é que você põe isso numa balança? Como é que você consegue passar para eles essa mensagem? Porque o mundo do futebol, principalmente o de alto nível, né? E aí eu tô falando dos subs 17 em diante, 18, tem muito essa cultura, né? Porque a bola entrou, você pode tudo, a bola não entrou, você não pode nada. Como é que você faz esse paralelo aí para a tua vida e como é que você mantém isso vivo na cabeça dos seus filhos e das crianças que você orienta? É uma situação bem complicada, não é fácil, porque a gente está gerindo com emoções, e o futebol é feito de emoções. Muitas decisões, às vezes, são tomadas pelas emoções. Muitas coisas que acontecem, as emoções às vezes tomam conta. Não é só do atleta. Não é só do atleta. O próprio dirigente hoje, ele também, quem está, seja ele um dirigente da formação, seja um dirigente profissional, a gente tomando atitude com emoção. Então, nesse momento, o que eu sei que vai passar por momentos difíceis, todo atleta, ou em qualquer níveis, qualquer escalão, qualquer nível, qualquer tempo, vai passar por dificuldade, isso não tenha dúvida. E aí que eu acho que entra a maturidade, aí que eu acho que você mostra aquilo que você... Eu acho que o principal de tudo é mostrar quem você é nos dias difíceis, porque nos dias fáceis é mais fácil, né, você até se adaptar àquilo que está acontecendo, porque quando se ganha, que nem você falou, a bola entra, tudo é mais fácil, tudo pode, tudo está aprovado. Mas nos dias difíceis, aquilo que você tem hábito de fazer acaba sendo reprovado e acaba sendo até usado contra você. Então, por isso que eu acho que, eu sempre falo que nos dias difíceis, nós temos que tentar no máximo possível aprender com o erro, obviamente, né, aprender com aquilo, ser humilde no ponto de perceber também que você errou. Eu falo muito para meu filho, olha, você também errou, você também está passando junto com eles a mesma dificuldade, mas calma, que amanhã é outro dia. O futebol, ele dá a oportunidade de você dar uma resposta no dia seguinte. E aí que eu falo, se tomar uma decisão pela emoção, tu pode tomar uma decisão que pode prejudicar, ou até uma fala, principalmente na hora de comunicar, na hora de dar uma entrevista, na hora de falar algo que você está pensando. Eu acho que o silêncio, muitas vezes, é a melhor situação quando você passa por um momento delicado.
É realmente tentar ficar quieto, assimilar e depois dar uma resposta dentro de campo. Nessa tua época de Taubaté, ou até já chegando no Palmeiras, você lembra de alguma situação, que obviamente, se você não se sentir à vontade de citar nomes, não precisa, mas, por exemplo, de perceber que algum pai, alguma mãe prejudicou algum talento justamente por orientação errada, ou por falta de orientação, por falta de estar junto, ou por estar muito junto. Você lembra de algumas histórias nesse sentido, Rubens? Nem lembrar de história, acho que eu vivo isso. Você falou que o México, né, com formação hoje, tem bastante atleta que eu também ajudo com mentoria, converso, muitos pais me procuram, e eu vivo muito o dia a dia, às vezes em arquibancada, enfim, é um mundo bem, que eu vivo nesse mundo, então acaba não só lembrando de casos, mas também de podendo estar participando, que não muda. Eu acho que os pais hoje querem os resultados muito rápidos dos seus filhos. E aí que tem que ter o cuidado. Querem resultado rápido, querem o que eu sinto hoje, que eu vejo, isso é uma realidade. Os pais querem, primeiro de tudo, um resultado rápido, quer um resultado rápido, quer minuto para os seus filhos, quer que seus filhos sejam o que mais joga, quer o que seja o que dê mais satisfação. Os pais querem satisfação de tudo o que está acontecendo, querem intrometer em saber por que o filho fez isso, por que o filho, eu acho que não deixa, às vezes, o profissional trabalhar, não deixa o filho passar pelas dificuldades, para ele aprender a corrigir, para ele aprender a tentar perceber o que realmente ele precisa aprender com aquilo, porque a dor ela dá o crescimento, a dor ajuda a crescer. E às vezes, muitas vezes, o pai não quer que o filho passe por dor, mas o futebol é diferente. Eu acho que no mundo empresarial também precisa os erros, as empresas conseguem crescer errando, e o jogador, ele precisa passar pela dificuldade, ele precisa passar pelo, vamos dizer assim, pelo deserto, para ele depois valorizar aquela água que ele conseguiu encontrar. Então, e os pais não querem que eles passem por essa situação. E aí começa a interferir no trabalho, interferir em casa, quando o filho chega em casa, ele, em vez de respaldar da forma mais correta, acaba criticando o que está sendo trabalhado. É claro que tem muitos projetos também, muitos clubes que realmente não trabalham tão bem, mas tem que ter calma, analisar, que eu acho que é isso que eu vejo hoje acontecendo, e acontecendo muito, essa falta de intranquilidade que o menino, quando chega em casa, acaba não tendo. Tem, para mim, dois pontos importantes aí nessa tua fala, que eu gostaria de pegar esse gancho para a gente continuar nisso, que é, primeiro, a intromissão dos pais no quesito técnico, seja técnico de campo, seja preparação física, seja fisioterapia, seja todas as áreas que envolvem o esporte, né? Então, nem sempre os pais têm o conhecimento técnico, e mesmo tendo, acontece aquilo que você falou, acaba por ser filho, natural, a decisão vem com a carga de emoção muito grande. E o segundo ponto que eu queria que a gente também seguisse nesse caminho, rapidinho, Rubens, é a questão da base hoje, e aí falando especificamente do futebol não, mas acho que todos os esportes, a base hoje esqueceu um pouco da função principal, que é a formação, para simplesmente conquistar títulos e não formar. Tem uma frase famosa, aí um vídeo famoso aí que você já deve ter visto, do Muricy, bravo, falando que ele não tem que ensinar lateral direito a cruzar no profissional. Eu tô falando isso porque ele usou esse termo. Não, lateral eu não tenho que... Pô, ele que tem que saber cruzar. É a base que ele tem que aprender. E acho que isso hoje está muito forte, né? Porque, Porque na hoje... verdade, o Muricy ele tinha que aprimorar, né? Não ensinar. Sim, Talvez... sim, sim. Mas o que ele diz, Mas tem razão. é muito isso, porque hoje o técnico, e às vezes até por pressão do clube, não necessariamente do técnico, ele tem que ganhar o campeonato sub-15, ele tem que ganhar o sub-17, ele tem que ganhar o sub-18, então ele se preocupa mais com aquele resultado do que com a formação e com a criação de possibilidades para aquele grupo. E aí, quando chega no profissional, muita gente não vinga por falta de... criou lá a veia competitiva, tudo bem, mas não tem a questão e os fundamentos para estar num profissional. Como é que você vê isso? Eu vejo que evoluiu bastante, mas cada vez mais o resultado ele acaba sendo vamos dizer assim,
um componente que infelizmente, acaba também, vamos dizer assim, chegando no treinador de forma negativa. Do que sentido que eu estou dizendo isso? Eles também não têm da direção ou de quem comanda o apoio para formar. Também se cobra o resultado. Então, é difícil para um treinador hoje saber que tem um clube que cobra resultado, porque as coisas têm que andar junto, tem que formar e tem que ter resultado. Eu acho que tem que formar e tem que ter resultado, sim, ok. Mas isso tem que partir de cima, dar essa condição, Dá esse respaldo, né? dar esse respaldo e montar uma estrutura para isso. De que, certa forma, isso, lógico que nós estamos falando hoje de clubes que têm condição. Para você ter hoje um psicólogo, para você ter hoje, vamos dizer assim, analistas, para você ter hoje mais treinadores, mais opiniões, mais diretores, mais pessoas junto na formação, não é qualquer clube que tem. Então, muitas vezes, há clubes que fica lá o treinador ou mais 2 treinadores só e siga o treino que siga, e acaba não focando nisso. Agora, não tenha dúvida que isso é um assunto que a gente já se discute há muito tempo, sobre formar atleta e formar pessoas. Isso é uma discussão muito complexa, mas eu acho, o Duda, que a gente, como pais, e aí eu falo um recado para pais, se não consegue formar no clube, se forme em casa. Se forme em casa, sabe? Eu acho que a gente tem um papel hoje, nossos pais, que a gente não pode passar essa responsabilidade para o clube. Porque eu acho que isso é uma coisa que nós vamos brigar, vai dar murro em ponta de faca, e o clube vai andar sempre assim. Poucos vão tentar melhorar isso ou aquilo, mas a maior formação do atleta é em casa. Eu acho que em casa, se ele não consegue ter no clube, eu acho que esse papel o pai pode fazer. O que o pai não pode fazer é treiná-lo, é falar para ele o jeito que ele tem que fazer no campo, é falar como é que é a tática, e está se invertendo. O que acontece em casa hoje é que se inverte. A criança chega em casa, em vez de ser educado, ser formado como homem, como cidadão, o pai vai discutir tática com ele, um pai que, com todo respeito, estudou advocacia, medicina, engenharia, sei lá o quê, que vai discutir tática. Por quê? Porque é paixão. Então, é onde eu falo que tem que tirar essa emoção, essa paixão, e discutir valores com o filho, discutir princípios com o filho em casa, atitudes, comportamentos, disciplina, comprometimento. Isso que eu vou discutir. Como você está sendo dedicado, você está sendo disciplinado, é isso que eu vou discutir com meu filho. Como você está respondendo aos problemas que está te causando. E aí sim, nós vamos ter no clube formando um atleta e em casa formando uma pessoa. Perfeito, perfeito. Essa análise eu não tinha visto ainda dessa forma, mas é verdade, a gente está invertendo, né? Tanto que você vê, é muito comum hoje os clubes escolherem atletas por questão disciplinar, comportamental, quando na verdade deveria ficar restrito ao clube a questão técnica, já que a questão comportamental e disciplinar tem que vir de casa, né? Então isso já deveria ser um pré-requisito. Muito boa análise. Voltando um pouquinho ali pro teu início, o Rubens Júnior nunca teve um plano B, né, de outra carreira. Quando você viu, você já estava no futebol e falou, e é isso aqui que eu quero e vou, né? Você nunca pensou em outra carreira, nem naqueles momentos ali de finalzinho de base, que aquele funil aperta demais ali no final da base, né? Que você tem, eu brinco bastante, né? Porque você tem um elenco ali no sub-18 da vida, tal. Você tem 18 estrelas, 20 estrelas, todo mundo se achando o máximo. E no estágio seguinte passa 1, 2, 3 quando passam, né? Como é que você nunca teve um plano B? Então, eu nunca permiti ter plano B. Eu acho que o plano B não é ruim para qualquer outro tipo de sonho ou de profissão. Agora, no futebol, o plano B, eu sou contra o plano B. Então, não permito ter o plano B. Porque uma coisa é pensar como uma pessoa, um empresário, como um mundo empresarial, uma coisa, aí sim, nós temos que ter plano B, plano C, se eu não investir aqui, eu vou investir lá. Eu acho que a mentalidade tem que ser outra. Para atleta, a mentalidade, ela tem que ser outra. E eu provo isso. Né? E eu consigo provar isso de uma certa forma simples, que é,
o que mais o treinador pede para um atleta? O que mais se exige de um atleta de alta performance? Porque todos os atletas que entram, ele entra para ser alta performance, ele não entra para ser um jogador mediano. Ele tem que entrar para competir. Então, todos os atletas pensam dessa forma. E o que mais se cobra, o que mais se pede, o que mais os treinadores querem de um atleta? Foco. Eu acho que essa palavra a gente ouve sempre. Olha, tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco. Ok? Então, o que eu tenho que ter foco? Eu acho que eu tenho que gastar minha energia com o meu trabalho, com a minha profissão, que é atleta. E aí, se eu começar a pensar no plano B, em qualquer momento que eu tirar esse foco, eu vou começar, não, mas se não der certo, eu vou para ali, se não der certo, eu vou para lá, se não der certo, eu vou para cá. Você diminuiu, eu acho que você diminui a sua intensidade, você diminui o seu comprometimento, você diminui até aquela chance de você fortalecer sua esperança. Eu acho que quando você diminui sua esperança, porque você já está entrando no plano B, você também está diminuindo a chance disso. Então, eu acho que quando você chegar nos 21, 22, 23 anos, e aí sim, naquele momento, você viu que as coisas não andarem, aí de repente você tomar uma segunda decisão e ir para um plano B da vida, tem muito tempo para estudar outras coisas, para seguir outra carreira, para fazer não sei o que, mas eu acho que até os 23 anos de idade, eu acho que é uma idade que eu acho que ali você consegue ter maturidade, entendimento e já passou um percurso e conseguir ler a sua carreira para falar assim, agora talvez é melhor ir para um plano B, que eu vou se dar bem. E tem exemplo de um monte de jogadores aqui, que eu não vou fazer propaganda de empresas aqui, mas tem muitos ex-jogadores com 23 largaram de jogar futebol e são grandes empresários hoje, vivem em outro ramo, fazendo outras coisas, porque quando chegou nos 22, 23, viu que não ia dar, olha, eu vou seguir outra carreira. Aí sim, aí eu sou a favor. Mas até esse período... E se acha que, sem citar nomes, mas esses exemplos aí que você pensou, o quanto que o futebol os ajudou nessa carreira empresarial depois? Quanto que a formação no futebol os ajudou? Eu penso que se ele triunfou como empresário e não como jogador, a base foi como atleta, porque ele teve disciplina, ele teve fidelidade, ele gerou amigos, ele foi dedicado, ele foi disciplinado, ele foi, de certa forma, talvez, não um ídolo, mas uma referência para muitos, que é aí que eu entro naquele lado referência. Olha, esse jogador aqui, ele não foi um ídolo, jogador que marcou golos, que vingou, mas como referência, eu quero ser igual a ele. Nós temos que entender que a referência nossa, ela tem que ser com quem tem princípios corretos, não com aquele que simplesmente chegou, porque ele chegou às vezes porque o talento dele supera tudo isso, supera qualquer tipo de situação que acaba, vamos dizer assim, ele se dá o luxo de não ser comprometido, às vezes, se dá o luxo de não poder ser profissional, mas a qualidade técnica dele é tão acima do normal, que ele pode até passar por isso. Aquela velha história que a gente fala, né, que os jogadores sempre falam, que passarinho que acompanha morcego, né, de cabeça para baixo, porque exatamente nesse sentido, porque ele é a história, entra naquela coisa da história, cada um tem a sua história. A gente tem os extraterrestres, né? Aqueles que têm uma condição técnica fora do comum, e alguns, vou dar um exemplo, né? O Cristiano Ronaldo é um que aliou os dois, porque ele tem uma disciplina fora do comum também, né? E eu acho que é isso que mantém ele no alto nível. Você acha que aquela frase que é muito usada, muito até batida, principalmente na internet e tal, que a disciplina vence o talento toda vez que o talento não tem disciplina, é isso mesmo? Eu acho que sim, eu acho que porque por mais que vamos dizer assim, o talento, ele tenha talento, mas ele de certa forma, ele tem um pouco de disciplina, né? Ele teve um pouco de comprometimento, ele teve um pouco de, vamos dizer assim, de algo ali importante. Ele não simplesmente jogar, ele se comprometeu por algum momento. É que aí o nível técnico dele é tão alto que acaba superando. Mas eu acho que aí, por isso que esses ETs, vamos dizer assim, eles são casos à parte. Eu acho que essa frase, ela encaixa para 90%, porque os ETs são, vamos dizer assim, são nem 1% no mundo do futebol. Sim. Ela é válida porque ela encaixa em 99% dos atletas, que ninguém... Né? Nós vamos falar hoje aqui, se eu falar para você, a gente estender a mão aqui, você vai fala 5 ET rápido. Você vai pensar, Neymar, Messi,
Cristiano Ronaldo. Cristiano, né? Mbappé, talvez, olha lá, se entra nisso aqui. Aí começam as polêmicas, né? Não é... O Lamine Yamal já está caminhando para ser também mas não é. Esse cara que você fala assim, que chega e chega ali dentro, independente do como foi o trabalho, ele vai lá e acaba fazendo coisas magníficas dentro do campo, a gente conta no dedo. Então, não estou falando de muito. Por isso que essa frase encaixa. Por isso que Você deve ter visto na sua carreira vários atletas talentosos que não vingaram, né? Muitos, por causa dessa disciplina. Mas eu acho, Duda, que o que mais hoje se fala, e o que mais é porque hoje estão se valorizando mais isso, hoje está se dando mais ênfase a isso, está tendo mais cuidado com a parte mental. Porque muitos que não vingaram não era porque não tinha disciplina, não era porque não tinha atitude, não trabalhava, não tinha personalidade, não. Eles faziam tudo direito, mas não sabiam lidar com as suas emoções, não sabiam lidar com os parentes, não sabia lidar com a família, não sabia lidar com a namorada, não sabia lidar com o dinheiro, não sabia lidar com a fama, porque às vezes um jogador vamos dizer que está lá no sub-15 do Palmeiras, já acha que já jogou, já chegou, o comportamento da família também já acha que o atleta não, meu filho agora é isso, é aquilo, e eu percebo isso no dia a dia, sabe, como muitos atletas que eu às vezes treino, que às vezes estou junto, que às vezes eu vejo, um comportamento eu jogo nesse clube e dá aquele ego, né? Então, por isso que se trata muito essa parte mental, para que isso não possa, isso influencia demais, e aí às vezes não vira jogador, fica para trás, porque não conseguiu ter esse equilíbrio emocional e se perdeu de certa forma. Um dos episódios aqui da nossa série é com a psicóloga Juliane Fecchio. Ela é psicóloga, ela inclusive dá aula na CBF Academy dessa matéria de psicologia esportiva, e ela falou bastante da questão que hoje já estamos num momento melhor do que estávamos, mas que ela entende a psicologia da mesma forma como a preparação física. Você tem que se preparar e ir crescendo e preparando, e quanto mais você se prepara, melhor você está no momento de decisão. Isso é uma coisa natural, né? E Rubens, ainda nesse ponto, né, de base, de preparação, você tem uma história, né, muito grande com Portugal, você tá há um bom tempo entre idas e vindas, você está há muito tempo aí em Portugal, e também, obviamente, que você conhece bastante da base do Brasil. Você consegue fazer um paralelo do momento de hoje, de trabalho de base? Quais são as principais diferenças? Tem diferenças entre o trabalho de base em Portugal e o trabalho de base no Brasil? Eu não falaria assim com muita convicção, porque é muito difícil, assim, Duda. Eu falo isso para o meu filho, e é um princípio de vida meu, analisar coisas que eu não tenho acesso, sabe? Pelo que acontece, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu acho que é, entende? Então, assim, eu tenho muito cuidado nisso de não analisar essa parte. Eu analiso muitas coisas como eu acho que deveriam ser. Eu acredito que eu vejo hoje o Brasil se estruturando muito bem, né, em termos de formação. Eu vejo o Brasil hoje se estruturando, principalmente os grandes clubes, que é a nossa referência, porque como que eu vou cobrar de um clube pequeno que não tem, às vezes, dinheiro para pagar a conta de luz? Às vezes, clube grande acontece isso, não é? Nós aqui hoje, um clube aqui de primeira divisão aqui foi para a quarta porque não conseguiu pagar as contas. Então, não dá para me exigir algo daquele lugar. Agora, um lugar arrumado, a gente tem que exigir. Então, o que eu vejo hoje é exatamente isso, que existe um crescimento, concordo com a psicóloga, realmente melhoramos muito em todos os aspectos, e eu acho que está se buscando cada vez mais. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui vai atingir outras pessoas que vão refletir, vão repensar e vão tentar melhorar. Eu acho que todos nós estamos colaborando de certa forma, para esse crescimento, para cada vez ficar melhor isso, e a gente não vê talento sendo perdido, né? Mas eu acho que tem algo ainda que precisa ser trabalhado, porque eu acho que está transferindo, na verdade, está transferindo muita responsabilidade para os pais e para os atletas. Porque é o pai, porque é o atleta. Ok, eles têm a porcentagem deles de culpa,
ou de acerto, mas responsabilidades, mas os treinadores também têm, os dirigentes já também têm. Por que que eu falo isso? Há muitas situações de dirigente, de escolhas, e eu sei que os pais falam assim, escolheu esse porque é amigo, escolheu esse porque joga aquele porque é amigo do outro. Eu acho que isso ainda existe, e eu tenho certeza disso, porque eu converso com muitas pessoas que às vezes, né, têm o seu gosto especial. Eu vou te dar um exemplo. Eu, um tempo atrás, liguei para um coordenador de um clube de formação para indicar um atleta e para fazer um teste, vamos dizer assim, e ele me disse assim, não me interessa porque eu já estou com o plantel fechado. Eu achei isso um absurdo. Por quê? Ele nem viu o atleta, nem viu as condições do atleta. Não viu, não sabe quem e eu não questionei, falei, ok, obrigado, vou tentar outro clube para ele. E eu acho isso e aí que os presidentes, que quem está acima dessas pessoas, tem que saber dessas situações. Eu estou falando de um caso que pode estar acontecendo em um monte de clubes assim. Sim. E a ideia que eu tenho é que na formação, na base, não existe plantel fechado. O plantel ele tem que estar aberto o ano todo para receber atleta, não é? Então, assim, é uma gestão em que nós estamos em 2025 e eu ouço esse tipo de gestão ainda. Eu fico triste com isso, que eu falo, como é que o plantel está fechado para formação? Se eu estou com o Messi, com o Neymar aqui, a pessoa não quer nem ver. Então, isso é jogo de interesse. Algum interesse tem, alguma raiva tem, não sei o que é, mas está tendo o pessoal. E quando coloca o problema dos dirigentes, o problema dos treinadores, que ainda são muito umbiguistas, coloca muito o pessoal nas decisões. Não, eu concordo contigo 300%. A gente que milita no mundo do esporte há muito tempo sabe que, infelizmente, ainda tem isso. Mas, vendo pelo lado do pai e da mãe, que esse é o objeto aqui da nossa série, será que também isso não isso acontece, mas não pode servir como muleta e como desculpa? Porque isso a coisa que a gente mais vê é pai e mãe meu filho não jogou lá por causa disso, meu filho não jogou lá porque a grama estava alta, meu filho não jogou lá porque a grama estava baixa, e assim por diante. Você não acha que como pai e mãe, a gente tem que saber que isso existe, educar nosso filho, porque na vida é assim, a empresa vai ter um chefe que é legal, vai ter um chefe que não é legal, vai ter um concorrente mais agressivo, um concorrente menos agressivo, e a vida é assim, não é isso? Exatamente. Eu acho que aí você tocou no ponto que a gente estava falando lá da responsabilidade em casa, de formar em casa. Porque se esse menino chega em casa reclamando e o pai reclama junto e vamos atitude junto, e aquilo vira o quê? A gente não consegue formar aquele atleta. Então, não tenha dúvida que nós temos que... Isso não pode ser desculpa e amuleto. Eu estou referindo uma coisa para melhorar, não pode ser desculpa e amuleto. E eu sempre falo isso, né, para jogadores e crer, que eu acho que a gente tem que crer no propósito, crer por que a gente está ali, crer por que aquela porta abriu, por que aquela porta fechou. Então, eu, como cristão hoje, eu acredito muito e falo para atletas, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Então, se eu consigo perceber isso, e se essa porta foi fechada porque gosta mais, não gosta menos, ou não gosta de mim, gosta mais do outro, não importa o motivo que essa porta fechou, quando chegar em casa, é esse tipo de comportamento que o pai falaria para o meu filho. Não era para você aqui. Você fez tudo direito, você foi uma referência, você foi um bom profissional, eu estou vendo o seu trabalho, fechou, vamos para o outro lado, porque nada vai superar o trabalho. O trabalho, ele sempre vai ser recompensado. Nunca ninguém que trabalhou corretamente deixou de ser recompensado. Então, eu já falo isso sempre, isso. Fechou a porta, fica tranquilo, você vai ser recompensado. Agora, não vamos usar isso de desculpa, mas vamos alertar, não tenha dúvida, vamos alertar, vamos ficar atento e vamos tentar gerir isso da melhor forma. Como é que o Rubem Júnior, ex-jogador, formador, um cara que conhece bastidor do futebol como ninguém, conversa com o pai Rubem Júnior, principalmente na situação do Matheus, quando envolve contrato, envolve momentos assim difíceis, né? Como você falou, todo atleta vai ter. Então imagino que o Matheus já tenha passado. Como é que a gente diferencia? Como é que o pai fala com o ex-atleta e o cara do mercado da bola?
Como é que você conversa com isso? A primeira coisa que eu tenho que ter é muito, vamos dizer assim, frieza para tentar separar, tirar o coração do lado, e não é fácil. E eu entendo a situação dos pais, a gente tentar ser muito, vamos dizer assim, profissional naquilo que a gente está traçando, naquele percurso. Então, tudo que eu falei aqui já, pode ter certeza que tudo que eu falo aqui é o que eu falo em casa. Então, tudo que a gente já conversou aqui é exatamente o que eu converso em casa. E eu tento falar com ele, eu nunca vou chegar aqui em você e vou passar a mão em algo que eu estou vendo que você está errado, que você não esteve bem. E já teve várias discussões, acho que todos os pais já discutiram isso com os filhos, que chega em casa, eu não fiz golo porque não me tocaram a bola. Eu não fiz gol, mas você viu? Eu só perdi o jogo porque foi o outro que errou. Eu também não estou entrando no jogo porque ele colocou o outro que gosta mais do outro. Enfim, vem várias muletas, momentos, várias circunstâncias que acontecem. Eu chego e sou muito realista, tento ser realista. Não, se você não jogou hoje, você não é titular hoje, se não jogou, ou se você foi mal, vamos analisar onde você errou. Eu não quero saber se o treinador te colocou 10 minutos. Ele colocou só 10 minutos, como eu quero render? Não, se ele colocou 10 minutos, você tem que resolver em 10 minutos. Você tem que fazer algo que você sabe. Não, mas 10 minutos não dá para fazer nada. Não. Eu não deixo esse tipo de mentalidade entrar. Então, é esse tipo de relacionamento que eu acho que a gente tem que entrar. Então, o filho vai chegar em casa, então você, pai que está vendo, o filho vai chegar em casa com esse tipo de argumento, ele não pode ter um apoio. Você tem que entender, agora vamos ver como que a gente vai resolver isso da forma que a gente veja que realmente seja edificadora. Porque se eu não estou edificando, a gente não está fazendo um papel, né? Porque ele já vem desmotivado. Então, pegar sim, por aí e tentar melhorar. E como, principalmente, é claro que em todos os casos, mas principalmente no teu caso, que você viveu uma história bonita no futebol, como é que faz e como é que se controla para que o Matheus, no caso, né, viva a história dele, não a história que você quer que ele tenha, né? Porque também, esse eu acho que é um erro comum dos pais, né? Ou às vezes reviver uma frustração que teve no futebol, ou às vezes querer o mesmo sucesso, né? A gente tem vários casos de filhos agora aparecendo, jogando e tal, mas especificamente do Matheus, como é que você trabalha isso na sua cabeça e na cabeça dele? Eu acho que você começou pelo principal, né? A gente tinha falado, cada um tem sua história. A primeira coisa que eu falo para ele, olha, você pode, hoje a referência dele, vamos dizer assim, é o Alisson, né? Um goleiro que ele tem como referência. Eu falo para ele e olho, falo, o Alisson teve uma história, chegou onde chegou, e você tem que construir a sua história. É muito fácil a gente olhar hoje porque os meninos sempre olham para quem está, e é normal, nós temos que olhar mesmo para os que conseguiram, né? E aí entender, tentar pegar como foi o percurso dele. Então eu sempre falo, ó, você vai construir a sua história. Vamos tentar olhar para a sua história com gratidão, principal de tudo, né? E o que eu vejo muito também, aproveitando esse gancho, que tem muitos pais ou atletas que estão ingratos aonde estão. Sonharam em chegar. Estava lá na escolinha de futebol. Hoje está num clube de primeira divisão e tá reclamando, está murmurando, está questionando, está trazendo aquela energia negativa todos os Que dias. contamina o filho, né? Que contamina o filho, claro. Vai contaminar o filho. Isso uma hora vai estourar. Não permite viver a história. Vamos viver a história. Vamos ser felizes. Relaxa. Você está aqui. Graças a Deus que você está aqui. Mas eu quero estar no Barcelona, meu filho. Eu também quero que você jogue no Barcelona. Eu quero também que você jogue no Real Madrid, que é o sonho hoje da garotada, né? Sempre tá nesses grandes que você joga uma Premier League. Acho que todos eles têm coisa. Só que eu falo para ele assim: todos os dias, o seu sonho hoje é ser titular do equipe que você está. Esse tem que ser o seu sonho. Agora, eu não estou querendo matar o seu grande sonho que é jogar. Não, nunca. Mas a gente não pode sonhar com o Real Madrid se não matar, se não realizar seu primeiro sonho, seu pequeno sonho. É um processo de construção, né, de carreira, não é simplesmente muito fácil. Eu acho que as redes sociais hoje transformam tudo muito fácil, né? O cara, eu tive aqui conversando com o Juca,
não sei se você conhece o Juca Pacheco, ele foi assessor de imprensa do São Paulo durante 24 anos, um craque, gente boa, e o filho dele está jogando. E ele falou que ele tem a impressão, quando vai ver o filho dele jogar, que muitos jogadores ali, do time adversário, do time dele e tal, estão mais preocupados com aqueles 15 segundos para pôr na internet do que com o resultado, com o crescimento, com a evolução. Então eles estão muito mais preocupados em tirar uma parte para a internet do que com o resultado em si. Fazer um riozinho ali de 15 segundos, tá ótimo, com um gol Tá com uma ótimo. cadeira, já viralizou, meu filho já é craque, e os likes já tá, vamos dizer assim, sendo suficiente para a carreira. E Assim, iludindo, né? né? E isso é um ponto importantíssimo. Não tinha parado para pensar nisso aí, mas é até bom ver como é que a gente vai conversando e vai vendo outras análises, outras pessoas, né? Tendo visões e tendo percepções, que eu acho que é isso, uma percepção, que realmente isso acontece. Eu estou preocupado, por que quer que entre? Para poder fazer aquele corte, para colocar no Instagram, para valorizar, que vai valorizar, que agora meu filho, agora eu vou chegar no clube, você viu? Vai estar toda a gente falando do meu filho. E não é por aí, porque isso nós estamos fazendo um castelo de areia. É literalmente isso, porque tá tudo bonito, mas qualquer vento, qualquer dificuldade que tiver, ele vai cair. Estamos caminhando para o final aqui, infelizmente, Rubens, porque esse papo é tão bom que a gente consegue, acho que, ficar horas e horas aqui falando do assunto que a gente gosta muito, né, cara? Mas eu quero juntar duas coisas aí que você falou durante a entrevista, que eu não sou tão religioso quanto você é, mas eu acredito muito nessa questão de quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. E você ainda falou que a referência do teu filho é o Alisson, e eu imagino que ele saiba, mas eu acho que é importante a gente dividir a história do Alisson no Inter. Aquela questão de você estar pronto, você estar focado. O Alisson era o quarto goleiro do profissional, eu não sei se você sabe essa história, mas é uma história que eu vi até recentemente com um diretor da época de futebol falando. Ele era o quarto goleiro do profissional. Apareceu a oportunidade de jogar no Sub-23, chamaram o terceiro goleiro, ele falou, olha, não de forma muito clara, mas meio que desdenhou, falou, tô no profissional, e na reunião o Alisson levantou a mão e falou, não, eu vou jogar ele como quarto goleiro, o Inter jogou ele, foi jogar pelo Sub-23, treinava no profissional, mas jogava no Sub-23. Resultado, e para não me alongar muito, um goleiro foi expulso, o segundo estava machucado, e o Abel, que era o técnico, o Abelão, na hora de escolher, falou, não, eu vou pegar o Alisson porque ele tá com ritmo de jogo e o terceiro não tá. Bom, o Alisson assumiu, não preciso mais dizer o resto, nunca mais saiu. Então ele estava pronto para a oportunidade, focou na carreira dele, decidiu por seguir um caminho e se tornou esse monstro que é hoje, indiscutivelmente, um dos melhores da história do Brasil. Então essa é uma história que me chama muita atenção por isso, de estar focado e atento às oportunidades, né? Eu acho que isso também, meu filho, eu não lembrava direito, meu filho já contou essa história e com certeza ele ia gostar de debater isso com você, porque ele já uma vez falou mais ou menos para mim sobre isso. Agora, é exatamente isso mesmo que aconteceu, e aí tem um ponto-chave, né, o Duda, um ponto-chave que a gente está falando de dedicação, de comprometimento, enfim, de várias situações, mas aí tem uma chave muito grande que se chama orgulho. O Alisson não teve vergonha, porque para quem está no profissional, eles acham que descer para jogar era vergonhoso. Eu vou lá para jogar não sei aonde, é vergonha, eu vou... Não, e ele falou, não, eu tenho foco, eu tenho que estar preparado, se eu descer, eu vou estar melhor preparado, um dia eu vou ter minha oportunidade, sabe que ela vai chegar. Chegou mais rápido do que esperavam, né? Exatamente, e onde ele chegou, ultrapassou até o que estava, e a gente vai contar várias histórias de jogadores que conseguiram entender isso mais rápido. Então, quer ter sucesso no futebol, a primeira passo que tem que ter também, eu acho que talvez é o principal passo, é quebrar o orgulho. Humildade não é você fazer coisas simples. Humildade não é você fazer coisas simples. Não, todos nós gostamos de coisas boas. Eu acho que isso, nós estamos nesse mundo para desfrutar do melhor dessa terra. Sim. Então, ninguém aqui está a dizer. Agora, humildade é você reconhecer que tem pessoas mais capazes, que tem oportunidades, que você precisa passar passos por momentos difíceis, que você precisa dar passo para trás, que você precisa, às vezes, recomeçar algo, que restartar algo, ou você precisa se preparar para uma coisa que vai vir. O que aconteceu com o Alisson foi simplesmente isso. Ele quebra o orgulho e é preparado para algo maior.
Então, acho que isso é... Uma das entrevistas aqui, o bate-papo, o Vlamir, que é presidente da Confederação de Atletismo, falou uma coisa que é muito importante. Ele falou que ele como gestor, e ele como ex-atleta de atletismo, ele nunca se preparou para ser melhor que alguém. Ele sempre se preparou para ser melhor que ele, para dar o melhor dele, e ele ia para a competição com essa mentalidade: eu tenho que dar o melhor de mim. E se eu der o melhor de mim, se eu der o melhor de mim, ganhando ou perdendo, eu volto para casa feliz, ou pelo menos confortável. Agora, quando eu não dou o melhor de mim, eu volto para casa, ele falava, eu voltava bravo. Exato, angustiado. Bom, amigo, eu preciso terminar. Eu bato muito aqui nessa tecla de que a gente não tem uma regra, não tem uma porção mágica, né? Se tivesse uma fórmula mágica, todo mundo aplicava. Mas eu queria que você deixasse com essa tua baita experiência no mundo de futebol, em vários, né? Como formador, como pai, como ex-jogador, como comentarista. Como é que você... Que dicas você daria para aqueles pais que não são da indústria do esporte, que estão chegando agora porque o filho está engatinhando, mas está já com alguma possibilidade dentro do esporte? Qual a principal dica que você gostaria de passar para os pais e mães dessas crianças e adolescentes? Que eu acho que eles façam o papel de pai formador, porque a gente estava falando sobre isso, acho que a gente deixou isso no podcast, dentro do que a gente está falando, que se não tiver, e eu acho que mesmo que tivesse capacidade hoje para entender a parte tática, para entender algo de futebol, cada treinador tem a sua visão, tem sua ideia de jogo, tem seu pensamento, e que tudo muda, tenha paciência, porque hoje o que está jogando no seu lugar, o que está no clube, amanhã ele vai embora, amanhã troca o treinador, amanhã muda a mentalidade do clube. E se a gente se atentar a formar a pessoa, o cidadão, o filho, eu acho que está colaborando imenso para a formação dele. Deixa a parte técnica lá, deixa lá o clube cuidar, deixa eles tomarem as decisões dele. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E eu acho que nós temos que trabalhar dentro do que é possível. E fazer essa parte, com certeza, vai ajudar muito. Mesmo assim, eu quero ainda intrometer. Contrata um profissional, vai atrás de alguém que tenha conhecimento, um mentor, um treinador, outras pessoas, vai dialogar com outras pessoas, vai antes de tomar decisões, para até para aprender, para poder orientar. Eu conheço alguns pais ou mães até que estão fazendo curso, estão fazendo, se profissionalizando, entendendo, entrando no ramo do futebol, na indústria do futebol, para poder orientar o filho melhor nas decisões. Então, eu acho que é melhor do que a gente entrar com suposições. Suposições e imaginações, ela mata o atleta. É isso aí, amigo. Então, esse, inclusive, é a origem da nossa série. Esse é o objetivo da nossa série, de dividir informação, de dar mais condições e ferramentas para que os pais possam tomar as decisões e ajudar o seu filho. E uma frase que eu provavelmente vou falar em todos os episódios, porque é assim que eu penso mesmo, mas o teu filho numa categoria de base, ele está brigando para fazer parte daquele 1% que tem chance de chegar, né? Que não é nem que vai chegar, é que o 1% que tem chance de chegar. Em contrapartida, ele tem 100% de chance de continuar a ser seu filho. Então, essa formação não pode esquecer, né? Exatamente. Eu acho que o maior prazer, eu falei para meu filho, tá? E eu acho que um pai, eu passo falando, não sei, eu passei por isso algumas vezes quando eu fui lá em reunir no clube com ele, no Braga, eu falava para ele, tô feliz com você. E lógico que quando a gente fala assim, a criança, o filho já pensa, nossa, deve estar feliz porque eu renovei meu contrato, porque eu estou jogando bem, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, porque estão gostando de mim. Porque toda vez que eu fui lá, eles sempre elogiaram o Matheus, não o atleta. Sempre, o seu comportamento, seu sorriso todo dia, sua alegria do dia a dia, a sua educação de dar bom dia ou boa tarde, mesmo na vitória ou na derrota, com frustração ou sem frustração, jogando, não jogando, machucado ou não, ele sempre manteve a mesma postura. Então, eu falo para ele sempre, essa é a minha alegria, porque é o que você falou, esse 100% vai estar sempre comigo. Se você não virar,
eu sei que esse 100% seu está super bem informado. Então, eu acho que os pais hoje, buscar isso, né? Buscar isso. Como está meu filho, o comportamento dele? O que ele está fazendo aí? O que ele está agregando? Ele está sendo um bom amigo? Ele está sendo um bom companheiro? Ele está sendo um bom jogador aí? Um bom aluno, quer que seja? Eu acho que é por aí. Boa, amigo. Vou te falar, tem um parceiro, um amigão que tá me ajudando aqui nessa série, que é o Juliano da UON. Ó, vou pôr aqui pra você. Tem um voucherzinho na loja dele aí pra você comprar e manter essa elegância de sempre aqui, ó. Um voucher, eu vou te passar esse voucher aqui para você poder comprar na UON. Tem lojas aqui em Santos, tem várias, é uma loja multimarcas maravilhosa, as melhores marcas do mercado ele tem lá. E ele tem apoiado a gente nessa discussão, nesse projeto, e ele me pediu para dar essa lembrança para todos os meus convidados, e com você, óbvio, não é diferente. Então, a UON é uma loja que vende pelo site, loja física, e que está ajudando a gente. Vou te mandar aí para você poder comprar umas roupinhas bonitinhas aí para usar na Europa, tá bom? Oh, sensacional, pode ter certeza que eu vou comprar, entrego lá no Brasil, que eu estou aqui em Portugal, entrego em casa e assim que alguém vir para cá, eu já trago aqui e com certeza vou usar e fico grato, né, pela sua oferta, fico grato também pela seu convite, por estar aqui com você, por estar participando. A gente é amigo de longas datas, tem muita história ainda aí, as Sim. pessoas não imaginam as histórias que a gente tem, né, Duda? Mas é bom que a nossa amizade, ela prevaleceu, e eu acho que é isso que é o mais importante, né? As pessoas que prevalecem na nossa vida, né? Isso é muito legal. Amigo, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela participação. Espero que a nossa próxima conversa seja pessoalmente, né? Porque faz tempo que a gente só se fala por vídeo e por telefone. Te agradeço demais. Amigos, vamos encerrando aqui esse episódio. Agradeço demais essa compartilhar experiências com o Rubens, um cara muito experiente, um cara que tem um nome irretocável no mundo da bola. Isso também é difícil, quero ressaltar aqui. O Rubens é um cara que tem um nome e uma fama no mundo da bola irretocável. Isso também ajuda muito, por isso que ele falou muito de caráter, porque é um cara de caráter. Agradeço vocês, espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo episódio aí do podcast da Bravo, crescendo junto com seus filhos. Um grande abraço, até a próxima.